Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Nós acabamos ontem a leitura, né, sobre tudo que estávamos falando aqui em relação à Rosa, e aí surge a tabela aqui que fala desses mundos superiores. Então, a gente vai estudar um pouco sobre esses mundos, né, falar um pouquinho, praticamente a partir, né, do segundo mundo, onde constam aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né, mundo. Eles são mundos bem parecidos. Se você grava né, somente uma sequência aqui de mundos, você já tem toda uma composição, né, dentro desse sistema aqui espiritual. Aqui existe uma complicaçãozinha que a gente vai ter que entender, não é? Pois bem, a gente está aqui, gente, exatamente, está vendo, formatando aqui para vocês a questão do nosso PowerPoint, e a gente tem aqui a sequência de mundos, está vendo? A gente tem uma sequência de mundos, e essa sequência de mundos, ela se dá exatamente assim, sempre percebendo que o Malhut do mundo superior é o Keter do próximo mundo, tá vendo? Ó? Então, ele se encaixa perfeitamente, existe uma conexão. Só que eu vou botar assim, justamente para a gente poder entender, mas a gente sempre deve perceber que não pode estar desconectado, uma é conexão do outro, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos tentar aqui juntos ver essa questão. Nós temos esse primeiro mundo. Esse primeiro mundo, ele não é o mundo de Atzilut, né? Ele é o mundo de Adão Kadmon. Então, esse mundo de Adão Kadmon, ele tem uma conotação de ser anterior ao mundo de Atzilut. Porque o mundo de Atzilut
ele é composto, gente, de duas sefirotes. É a mesma coisa de Zerampin, um pouco parecido com Zerampin, onde a gente tem exatamente, não é, duas sefirotes juntos. Vamos colocar, ó, Adão Kadmon, não é aquele Adão Arishon, é Adão Kadmon. A gente tem andado agora, né, e percorrido bastante profundidades da Torá, e a gente tem entendido que nada exatamente é como se imagina, não é? Vocês estão aprendendo isso. Veja, então, o mundo de Adão Kadmon, o Kadmone também está aqui, olha, exatamente ele é esse mundo aqui. Aqui para baixo, daqui para baixo, eu tenho Sefirotes, Keter, né, que é a Sefirote superior. Qualquer local, qualquer Sefirote, eu vou ter Keter, né, mas ela é Keter, e também ela é a Sefirá de Rohimá. Então, ela tem duas Sefirais, Keter e Rohimá. Essas duas Sefirotes, no plural, né? Keter e Rohimá, elas são de um mundo chamado mundo de Atzilut. A gente está vindo ali de Adão Kadmon, né? Agora a gente está no mundo de Atzilut, tá vendo? E aí o que acontece? É a primeira letra do nome divino, a letra Yud. Olha, a gente vai ter que prestar bastante atenção hoje em bastante coisas aqui para a gente poder entender, não é? Ir anotando direitinho, porque é um curso inicial, outras pessoas que estão aqui também estão relembrando, é muito importante, todo ano nós temos que relembrar, senão nós acabamos esquecendo, não é verdade? Não tem quem lembre. Por isso que são anos e anos para você poder entender, e toda hora a gente está, né, repetindo as mesmas coisas justamente para que as pessoas possam fixar mentalmente essas questões da Torá, são espirituais e também fogem da mente. Veja, a letra Yud, ela faz parte aqui desse primeiro mundo, né? É a letra menor, mas é a letra que inicia o nome do Eterno sendo, não é, gente, que a gente tem, o Yud começa no Keter, mas qual é a consideração que ele tem em relação aqui? É que eles dividem o mesmo Yudim, ou seja, o mesmo Yud do nome do Eterno, ele divide ali exatamente com a Sefirá de Rohimá, não é? A mesmíssima questão em relação à divisão desse Yud. Mas são dois mundos superiores que têm duas fontes, não é? Diferentes, porque é Raiá e Eridá. Mas o mundo aqui é Atzilut. Veja, antes disso nós temos Adão Kadmon. E Adão Kadmon, o Malhut de Adão Kadmon, que se torna o Keter do mundo de Atzilut, ele decide criar o resto dos mundos, que é coisa complexa, tá vendo? Então, veja, o Yud está aqui, uma pontinha dele nasce aqui em Keter, deixa eu escrever aqui. Lembrando, Keter, Adão Kadmon também tem Keter, mas esse Keter aqui, do mundo, qual a melhor definição que nós temos aqui? O Keter do mundo de Atzilut, né? Então, veja, Keter no mundo de Atzilut. Então, a gente está aqui no mundo de Atzilut, e aqui abaixo do Keter nós temos Rohimá. Então, esses dois dividem o Yud, mas eles ainda, preste atenção, eles não são um nível superior de Adão Kadmon, tá vendo? E esse mundo aqui, ele é superior à própria árvore sefirótica, como nós estudamos, né? É daqui que os mundos espirituais. Então, a gente está em Keter, Rohimá, o mundo é o mundo de Atzilut, como a gente falou, é o mundo de Atzilut e é também, né, essas sefirotes, como nós falamos, e é Keter, Rohimá, mundo é de Atzilut. Estou escrevendo aqui por acaso, você deseje anotar ou tirar um print, o mundo é o de Atzilut. Os níveis de alma são Raiá e Eridá, né? São Raiá e Eridá. Então,
os níveis maiores de alma que nós podemos ter, exatamente aqui acima, né? Nós temos Eridá, Eridá, não é? Ó, vou mudar um pouquinho aqui o tamanho do texto para a gente poder Eridá. Esse é um nível de alma. E abaixo nós temos o nível de Raiá. Veja, são dois níveis de almas, né? Pois bem, na letra Yud. Antes da letra Yud, a gente tem que prestar muito antes disso, tem Adão Kadmon. O nível de Malhut, de Adão Kadmon, decide criar todos os mundos espirituais. E onde está o Criador? Ainda está antes disso aqui. Ainda antes aqui de Adão Kadmon, que não é nenhum homem, que não é nenhuma entidade, que não é nenhuma sabedoria, nada além do eterno, é só um divisor, tá vendo? Aqui eu tenho também, aqui acima, eu tenho o Criador. O Criador, ele está acima dessa linha, e aí, assim que a gente deve definir. Há uma divisão, essa divisão ela é muito séria, porque ela divide o mundo criado, anjos, etc., todos os seres do Criador, o único e verdadeiro Criador, não existe outro. Inclusive, todas as metáforas que nós temos para essa questão de mundos criados, etc., isso são metáforas, né? Porque só existe mesmo uma fonte criadora de todas as coisas. Vamos ver, o Criador está acima de tudo, vem Adão Kadmon, aí o Malhut de Adão Kadmon decide criar, né? O Malhut decide criar, cria o Keter de Raiá, de Eridá, perdão, e aí vem depois o Keter, cria, né, Orrimá, enfim, assim vai descendo. Então, veja, são 6 mundos agora, não são só mais 5, né? Porque a gente geralmente é acostumado a falar de 5 mundos. A gente está falando agora de 6 mundos e vamos definir tudo isso aqui agora da melhor forma possível. E essa primeira etapa aqui, eu acredito que vai ser muito importante, porque é aqui que estão os nomes do Criador, os nomes divinos, elas estão exatamente nesse sistema maior aqui. Então, é importante também saber disso, por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente não consegue definir e entender muita coisa na Kabbalah porque a gente não entende os níveis angelicais, os níveis, né? Isso é uma grande discussão da Kabbalah. No nosso estado falaram, muitos estavam perguntando para que saber qual anjo, qual é o nível daquele anjo. Se existe o nível, né, é porque existe uma hierarquia. E aí é importante saber, para nós cabalistas que meditamos nos nomes, é importante saber os nomes que nós estamos acessando. Então, vamos lá, vamos começar aqui a definir qual é a proposta dessa tabela inicial, onde nós começamos a falar lá do mundo de Adão Kadmon, onde estão o quê? Dentro de Adão Kadmon estão os nomes divinos. Agora, o que nós devemos perceber? Que todo o resto é uma cópia dos outros mundos, mas não fala que os outros mundos têm os nomes divinos. A gente vai ter que compreender isso aqui muito bem, tá vendo? Então, tudo que eu vou discutir aqui nesse nível está ligado aonde? Ao mundo de Adão Kadmon, antes ainda de Keter, ou seja, antes do nível de Eridá, acima do nível de Raiá, Neshama é acima de Irua, e Irua é acima de Nefesh. Está fazendo o Adão Kadmon. Essa é a primeira árvore, né? O que diz aqui? Ó? É o mesmo desenho da árvore. A gente vai ter a mesma simbologia. Keter, Keter, tá aqui, ó. Keter, Rorimá, Binah, Zerampim, Malhut. Está vendo a mesmíssima coisa. Então, você aprendendo uma árvore,
você aprende todas as outras árvores. Só tem que gravar um mundo que ele faz parte. Então, o primeiro mundo é a Danca de Mão. É onde estão o quê? Os nomes sagrados. E aí, o que acontece com a Danca de Mão? É onde tem o que nós chamamos de Gálgata, né? É onde tem o crânio, tá vendo? E esse crânio, que é chamado de Gálgata, ó, ele está aqui, ó, exatamente ligando uma parte da árvore sefirótica, e ele é Keter. É esse Keter aqui. Então, toda vez que a gente vê uma... e muitas vezes, gente, a simbologia da linguagem da Torá, ela é um pouco complexa, não é? Em relação a essa questão, veja. Então, eu tenho Keter, Keter a gente sabe que é coroa, e é Gálgata, é crânio, né? É uma representação de onde ficam as ideias do cérebro, etc. Então, é lógico que aqui a gente está falando de um sistema que é configurado dentro do ser humano, mas isso aqui é um sistema espiritual. Gálgata não tem nome divino nenhum. A pergunta que fica agora, como a gente vai definir, por exemplo, em Rohimá, né? Eu tenho Keter, que é Gálgata, aqui eu não tenho nome divino nenhum. Se não tem nome divino nenhum, significa que o Eterno ele não precisa se expressar através de letras hebraicas. Quando eu chego no primeiro Rohimá, que é esse aqui, tá vendo? Eu tenho agora a representação, aqui, deixa eu botar mais para cá, ficar melhor para a gente. Olha, está pequenininho, mas está dando para enxergar. Não tem como eu fazer maior aqui, tá? Porque senão eu não consigo enxergar ali em cima. Ó. Aí já surge o primeiro nome divino, que é chamado de Ave, ou Abi, né? Esse Abi, ele é formado por um Ain e por um Beit. E existe um porquê dele ser formado por um Ain e por um Beit. Veja, essa é a letra Ain e essa é a letra Beit. Então, veja, aqui em Rohimá, de Adão Cadmon, que criou todos os mundos, eu tenho esse nome chamado Ave, Abi, depende muito, que não tem nada a ver com pai, Aba, etc., que é outra coisa. A gente está falando de um nome divino, um nome sagrado, então é outra coisa em relação... E, lógico, também está falando do nome de Aba, né? Porque o Aimá é Aba também, né? Mas aqui, quando a gente vê esse nome aqui, e aí o que, que vai diferenciar, né, gente? Olha, ele está escrito aqui, ó, em letra em português, tá vendo? Então, toda vez que a gente vê lá no Zorra, do Michel Leitman, em português, Abi, ele vai estar falando aqui, ó, desse nome aqui, ó, Ain Beit. Qual é a gematria aqui? Essa gematria, ela tem um valor de 70, porque Ain é 70, tá vendo? Ó? Exatamente, Ain aqui é 70 e o Beit é 2. Né? Todos nós já sabemos disso de cor. A gente está botando aqui porque é uma aula para alunos iniciantes e a gente pretende aqui fazer as pessoas lembrarem e também fazer com que as pessoas aprendam. Existem dois motivos, né? Então, vamos lá. A em Beit. O Beit vale 2, o Ai vale 70. Então, esse nome aqui tem gematria 72. Agora, nós temos 72 nomes de anjos. O que, que tem isso a ver com o número 72? Tem uma coisa a ver com a outra dentro da Torá, mas não é a mesma coisa que está se falando aqui. Aqui indica que esse nome ele tem que ter o valor 72. E qual é esse nome que tem o valor 72? É a pergunta. É o tetragrama. O tetragrama aberto, ou seja, explodido, não é? De uma forma onde todas as letras sejam escritas por extenso. Nesse caso, todo o nome ele vai ter uma gematria de 72. Por quê? O próprio tetragrama ele é escrito aberto. Uma das questões mais bonitas e sérias da Torá é que todas as letras, a maioria das letras são compostas por 3 letras, outras por 2, mas elas vão gerar um valor, tá vendo? Um valor que é um valor numérico, um nome numérico. Então, veja, eu estou falando de Rohimá, vamos aqui, ó, devagarzinho para vocês poderem anotar. Não tem pressa, ó, eu estou falando de Rohimá.
E Rorimar, gente, ela é exatamente a construção, não é? A construção desse sistema espiritual de onde eu estou falando, onde está em Adão Cadmon, preste atenção, Adão Cadmon, que tem como nome modelado, ou seja, um mundo tem um nome que segura todos esses mundos no nome de ave, tá vendo? AB, né? Que é o nome exatamente, tem essa construção espiritual, tá vendo? Estamos fazendo aqui todo o sistema para vocês. E aí nós nos perguntamos por que esse nome é Abi, né? E por que, qual é o sentido de ter uma guimatria nesse nome? Por que ele tem uma guimatria? Por que, que o nome é Abi? Tudo isso é o que nós estamos refletindo aqui na relação, né, de estar trazendo para vocês essas guimatrias, esses nomes, está vendo? Estamos reorganizando aqui, ó, para que vocês possam ver, não é, como funciona e qual letrinha corresponde a qual letra. Ó, 72, tá vendo? Por que é o 72? Porque é um nome que está ligado exatamente ao tetragrama sagrado, Yud-Kei Vav-Kei. O nome Yud-Kei Vav-Kei, agora ele deve ser escrito por extenso. Veja, o Yud, que é a primeira letra, ó, colocando aqui na letrinha azul, para vocês poderem ver, o Yud. Então, o Yud, ó, ele vai gerar a primeira parte aqui, ó, eu escrevi por extenso. Isso se chama explodir o nome, Yud. Então, eu escrevi Yud por extenso, tá vendo? Olha que bacana. E aí eu tenho aqui exatamente, não é, gente, a construção do que eu estou fazendo aqui com as letras hebraicas. Veja, eu não estou falando de outro Deus, eu não estou falando de um anjo, eu só estou falando de um único e verdadeiro Deus que teve o próprio nome expandido, porque essas letras vão segurar esse Rorimar de Adão Cadmon. Existe uma coisa aí ainda séria para a gente discutir em relação a isso. Veja só. Então, vamos lá. Pois bem, então, ó, Iud está por extenso, escrevemos aqui, agora a gente precisa escrever, ó, a letra R por extenso. Então, mais uma vez, eu vou botar aqui em verde, ó. Estou mudando, deixa eu botar uma coisinha diferente aqui, para não ficar tão perto. Eu sou um pouco daltônico, para mim fica meio complicado. Deixa eu ver, essa letrinha aqui eu acho que é bem mais diferenciada lá, ó. Então, eu tenho aqui a segunda letra, que é o nome segundo que eu abri com as letras, e esse sistema também serve para ser meditado, né? Agora, eu preciso abrir aqui o VAV. Deixa eu só consertar aqui, ó. Eu vou abrir o VAV com o IUD. Isso é muito importante de saber nas questões desses nomes também, tá vendo? Ó, abri o VAV com o IUD. Agora sim eu vou dar uma cor verde, ficou longe lá do azul, ficou mais fácil para a gente poder diferenciar essas duas cores, ó. Então, verde, e aí agora eu tenho aqui o VAV escrito por extenso. Pois bem, eu vou deixar o último rei em preto mesmo. Vamos agora às gematrias para a gente poder entender isso. Eu estou falando de um nome sagrado, o maior deles com gematria 72. Esse nome ele está dentro do primeiro mundo chamado Adão Cadmon, não é? Ele está dentro de Adão Cadmon, que é o primeiro mundo. Ele está dentro, abaixo de Keter, que não tem nome. Keter aqui, o crânio é só uma representação. E aí a primeira Rorimar tem o Ave, e aí ele tem gematria 72, o nome Yud Rei Vav Rei, que tem gematria 26 em qualquer estágio. Agora, o nome está sendo aberto aqui com gematria, não é, 26. Deixa eu botar o número, aqui o número da gematria do nome em si do tetragrama, né? Nós chamamos de tetragrama, tem o valor 26. Ó, valor 26. Agora a gente tem que ir devagarzinho aqui. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu poderia já dar o resultado para vocês, mas eu não estaria ensinando a vocês, né? Eu quero ensinar bem devagarzinho para os alunos compreenderem. Veja, os mesmos letras, elas têm números também, como assim, ó.
o Yud é 10. Aí a gente sabe que o Yud aqui também é 10. Não precisa, nesse caso, não precisa repetir. O Vav é 6. Vendo? O Vav no tetragrama é 6. E o Dalit, veja, o Dalit ele não faz parte do nome, mas ele, para escrever Yud, como eu já vou botar para vocês, ele teve que ser escrito, não é, por extenso. E veja só a sonoridade IUD. Então, isso significa que o Dalit também entrou aqui. Veja, vamos botar isso em português para vocês que não falam hebraico entender. Então, veja, eu precisei escrever o Yud, como se escreve o Yud por extenso? É o Y, né? O O e o Dalet, tá vendo? Yud, tá vendo? Ó, cada sonzinho da letra aqui, ó, é Yud, sozinha a letra, mas se escreve com 3 letras, I-U-D. Então, essa palavra, essa letra que eu estou escrevendo aqui é Yud. Isso significa que aqui vão existir exatamente a formatação de que cada uma dessas letrinhas da palavra Yud, veja, eu sempre devo, né, para vocês alunos mais novos, entender que eu estou escrevendo da forma hebraica, que é da direita para a esquerda, então eu tenho o I aqui, ó, o I do Yud, depois eu tenho, né, o O aqui, olha, eu tinha que ter um rolanzinho aqui em cima, eu não botei, mas não tem necessidade nesse caso. E eu tenho o Dalet aqui, fazendo som de D. Então, veja, cada uma das letras foi para escrever essa letra aqui por extenso, esse Yud. E aí isso vai me gerar uma gematria. Qual a gematria que vai me gerar aqui? Ó? Vamos fazer a continha aqui, exatamente para a gente poder pegar todo o mecanismo e entender junto. Veja, são exatamente, ó, da direita para a esquerda, como se escreve o hebraico, 10 mais 6 abaixo, mais 4 igual a 20. Né? Lá, exatamente. Então, esse primeiro Yud aqui, ele vai ter o valor de 20. Todas essas letras aqui envolvidas nessa somatória têm um valor de 20. É a primeira soma. Agora, eu tenho que pegar a letra Rei, e de uma forma especial eu tenho que abri-la. Nesse caso, eu utilizo o Yud para abrir, tá vendo? Então, ao invés de escrever rei com Aleph, ou até mesmo porto-rei, também é possível, um sistema gemático, eu simplesmente abro ela com Yud, por causa do valor final que eu tenho que ter do nome. Então, como vai funcionar aqui? A mesma coisa. Eu tenho o mesmo rei aqui acima aberto, e aí ele vai ter, então, que assumir agora o numeral 5, porque esse é o numeral do rei, e o valor 10 do Yud. Está vendo ali? Exatamente. Agora eu estou abrindo o nome sagrado com essa, né, formatação. Então, ó, eu tenho o rei, mais o Yud. Então, o que, que eu escrevi ali? Vamos ver, da direita para a esquerda. Rei. Eu vou botar um H, não é, na transliteração. Agora, deve-se observar que o H vai estar assim, exatamente, né? H e I, ó. Mas o som vai ser rei, mas é ri, né? Mas é rei que a gente fala. Podia ter um sinal maçorético aqui embaixo. Então, esse ri aqui, ele também vai ter uma, uma soma, né? Então, veja, esse é o nome de 72. Então, a soma vai ser diferente, vai ser simplesmente 10 mais 5, e eu tenho 15. Olha que eu estou indo bem devagarzinho para vocês poderem entender e aprender a fazer. Tá vendo? Então, eu tenho 15. O que, que nós estamos abrindo? Abrindo o nome do Eterno por extenso. E aí eu tenho 15, para chegar ao nome 72. Veja, isso se chama de expansão. Então, eu tenho 15 nessa segunda parte. A palavra Yud, Re, Re. Agora eu tenho que escrever o Vav. Nesse caso, desse nome, por causa da sua expansão e da sua gematria de 72, o Vav, veja, Vav, ele é aberto como um Vive. O Yud, que é 10, pode ser substituído pelo Aleph, o Aleph pelo Yud, que é 10. Então, em vez de ser Vive, é Vav. A gente quer dizer, em vez de ser Vav, é Vive. E aí também, lógico, vai ter uma
numerologia e uma gematria, da mesma forma. O Yud 10 e os Vavins vão ter valor ali de 6, né? Um Vav é 6, outro Vav é 6, 6 aqui, e o 6 do outro lado. Vamos só organizar um pouquinho para não ficar muito colado. O 10 aqui do Yud, e o 6 ali do outro lado. Aí quer dizer, isso vai me gerar uma outra gematria. Vamos lá. Agora eu tenho aqui o nome que é Vav, escrito com Yud, então eu tenho o quê? Sempre lembrando, o hebraico é da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. A palavra vive. Está vendo? Aqui eu tenho a palavra vive. Eu estou escrevendo daqui, lendo daqui da direita para a esquerda. Aqui eu leio da esquerda para a direita. Então eu abri esse Vav aqui com o Yud, formatando a palavra vive. Então veja, vive. Yud, Ri, vive. E aí, essa última letra aqui, da palavra Ri, é a mesma coisa. Então, só basta, mesmo que eu mantenha a cor dela diferente, só para a gente destacar aqui, é 5 e o 10 aqui do Yud. Olha, pronto. Aí só basta eu pegar esse cálculo aqui, que já está pronto, né? Yud, Ri, vive, Ri, ó, e levar para lá também. Ó, mesma coisa, a palavra Ri. Nós aprendemos aqui a fazer o quê? Uma gematria. Aprendemos a expandir um nome divino. A gente tem que ver as somatórias que nós fizemos, né? A primeira deu 20, vamos colocando aqui abaixo das nossas, do nome do tetragrama Ver. Então, a primeira somatória deu 20. A segunda somatória deu 15, como a gente viu acima. A terceira somatória deu 12, porque 6 mais 6 mais 12, eu acho que eu esqueci de fazer a conta, eu vou fazer aqui para vocês agora, só para a gente não ficar com esse buraco na aula. Veja, da palavra vive ali, ó, é 6. Deixa eu só puxar isso aqui para o ladinho, para ficar. É bem coladinho, a gente já não tem muito espaço, né? Então, é 6 mais 10 mais 6 igual, né? Ó, 22. A mesma somatória das 22 letras hebraicas que está ligada aqui esse nome Vivi. Deixa eu botar esse I aqui também para o lado, olha, para a gente ter o espaço aqui, senão a gente não tem espaço aqui. E essa última parte aqui, ó, tem essa formatação, e o Vav também tem essa formatação. Então, veja, eu botei ali para a gente fazer a somatória e buscar aqui o entendimento. Então, eu tenho gematria aqui de 22. 22. E aí eu tenho mais 15 ali no final. Tá vendo? Então, agora o que a gente tem que fazer? Somar. Somar. Vamos somar aqui. 20 mais 15 mais 22 mais 15. Né? Vamos somar agora, fazer junto. Né? Vamos fazer junto as contas aqui. Ó. 35, 20 mais 15, 35, mais 22, né? 57, mais 15, 72. 72. Então, esse nome que eu tenho aqui, ele tem uma gematria e um valor de ave. É por isso que o nome é chamado assim, porque ele tem uma gematria do valor de 72. Tá vendo? E aí, quando vai se fazer a meditação, ou qualquer tipo de gematria, então eu sei que esse nome sagrado é o mais elevado que tem, porque ele é um nome que tem gematria maior. Não é? É o nome mais elevado. Não é mais ou menos importante do que os outros, né? Mas é o mais elevado. Esse nome aqui, no nível, né, de Rorimá de Adão Cadimon. Né?
Significando o quê? Que nas árvores comuns, que a gente viu aqui abaixo, tá vendo? Não tem mais os nomes divinos. Ele está totalmente, mesmo nesse nível de Adão Cadmon, ainda ele está separado do mundo espiritual. O mundo espiritual não consegue alcançá-lo. Mas ele é contínuo, por quê? Ele continua se derramando dos mundos superiores para o nosso mundo, tá vendo? Sempre alimentando os funis, não é? Para que ele possa descer até o nosso mundo, passando por cada mundo. E a cada mundo ele tem um lençol que ele tem que se restringir para não acabar com tudo, porque se ele se liberta, nada mais resta. Entende? Essa é uma coisa muito séria. E é por isso que o coração de pedra foi formado, porque se não tivéssemos o coração de pedra, o que aconteceria? Nós seríamos, então, eliminados.